Olá, minha gente linda, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um livro muito importante para a construção de todo professor, de todo educador, também para a nossa construção enquanto cidadãos como um todo, né? Como vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, nós vamos falar sobre ele. O livro Racismo Estrutural, do professor doutor Silvio Almeida e atual ministro dos Direitos Humanos. Então, gente, esse livro eu li recentemente. Para quem não sabe, eu tô no último ano da faculdade, meu TCC é voltado para as relações étnico-raciais e eu achei imprescindível citar esse livro no meu TCC. Eu já tinha lido alguns trechos no passado, mas agora eu tive a oportunidade de ler ele todo, junto com outros vários livros aqui de intelectuais negros e negras, que eu acho que são essenciais da gente trazer para a discussão. E eu pensei, bom, já que eu já estou lendo esses livros mesmo, por que não fazer aqui um vídeo explicando para as pessoas um pouco a minha opinião e a minha percepção sobre o que esses autores eles citam nesses livros, o que se faz tão importante de levantarmos a discussão, de levantarmos o debate, principalmente nos dias atuais. É muito importante que a gente reflita sobre as questões centrais que trazem as diferenças entre a população negra e a população branca. Quais são esses processos de desigualdade que permeiam essas relações sociais? E esse livro ele vai trazendo essa reflexão. O Silvio ele vai explicando o porquê que o racismo ele é um problema estrutural. Então, para ele, na perspectiva dele, para ser estrutural, ele tem que ter ali, ele tem que estar fundado em 3 dimensões, né? O racismo, que seria a economia, a política e a subjetividade. Ao longo do livro ele vai dizendo, ele vai mostrando para nós como que isso está entrelaçado dentro dessas relações. O livro ele é dividido em 6 capítulos e dentro desses capítulos, nos subtítulos, ele vai trazendo quais as relações de raça e esses pontos que ele acredita serem tão importantes para o debate. Ele vai falando muito da questão da mulher, do papel da mulher na sociedade. Ele vai falando das questões econômicas e como que a população que mais sofre com a carga tributária são as mulheres negras. Por quê? Porque elas são as que recebem menores salários também. Então, se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ter a oportunidade de ver ele falando em várias palestras, em vários momentos diferentes, com entrevistadores diferentes, que sempre trazem questões muito relevantes para serem debatidas. Ele vai trazendo o ponto de vista dele e explicando na forma da lei. E explicando também com base na lei, porque para quem não sabe, o Silvio ele é formado em filosofia e em direito. Então, esse livro em si, Racismo Estrutural, eu achei ele fantástico. A única crítica que talvez eu faria em relação a ele é com relação mesmo à linguagem. Eu entendo que, por ser formado em filosofia, por ser advogado, a linguagem dele tenha todo esse rigor metodológico, mas eu também acredito que para escrever um livro tão importante quanto o Racismo Estrutural eu acredito que ele poderia ter se empenhado talvez um pouco mais em fazê-lo de uma forma que todas as pessoas conseguissem entender cada parte. O livro em si, ele vai trazendo muitos dados, ele vai trazendo muitos números, e esse também é um ponto que eu trago como crítica, porque quando a gente coloca muitos dados num livro, num texto, num artigo, eu não estou dizendo que os dados não são importantes, lógico que é, porque a gente precisa embasar essas informações. Mas quando você coloca muitos dados, muitos números, a leitura acaba se tornando um pouco enfadonha, um pouco chato você ler. Talvez se ele colocasse ali como notas de rodapé, ficasse mais interessante, a leitura fosse um pouco mais fluida. Lógico que muitas pessoas podem falar, mas ninguém lê nota de rodapé. E isso também é uma verdade, muitas pessoas odeiam nota de rodapé, por isso que muitos autores acabam por colocar tudo no texto. Na minha visão, acaba poluindo um pouco o texto, mas é uma opinião minha. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm outras perspectivas, têm outras formas de receber isso, mas talvez para mim o texto ficaria um pouco mais fluido se ele contasse com menos dados, com menos números, e colocasse só a informação de maneira mais objetiva possível, para que isso se tornasse mais agradável para o leitor ter acesso a essas informações. Um ponto que eu gosto muito no texto é quando ele traz todo o contexto da criação do termo raça, porque a gente sabe que nem sempre esse conceito existiu, esse conceito foi criado lá
esse conceito foi criado lá em meados do século XIX para definir justamente essa diferenciação entre as pessoas brancas e as pessoas negras, porque sabia-se que todas aquelas pessoas, né, independente de serem negras ou brancas, eram seres humanos, mas ainda assim a população branca ela se via em uma posição de superioridade em relação à população negra. Então, para diferenciar esses povos, criou-se essa etimologia que seria a raça, e isso foi muito corroborado pela ciência também. Eu acredito que todo mundo já deve ter visto algum filme ou lido algo referente a isso, porque naquela época, lá em meados do século XIX, a ciência ela foi moldada de maneira que parecesse de fato que indivíduos negros, com uma cor de pele diferente, que não fosse branca, eram indivíduos inferiores, eram indivíduos mais propensos à criminalidade, menos propensos ao estudo ou a toda... E que de fato fossem dignos de toda a má sorte, como era o que estava sendo implantado naquele momento na sociedade, pela sociedade em vista do negro. Tanto que depois da escravidão, né, depois que a abolição foi declarada, lembrando que o Brasil foi o último país da América a homologar o fim da escravidão lá em 1888. Então, mesmo depois da abolição da escravidão, nenhuma política de inserção dessa população foi implementada na sociedade. Eles simplesmente libertaram os negros, mas não queriam dar empregos a essas pessoas, não queriam dar moradia a essas pessoas ficaram completamente à margem da sociedade mesmo. Por isso que a gente costuma falar, né, marginalizado, porque de margem mesmo da sociedade, literalmente. Elas acabaram ocupando os locais que ninguém queria morar e acabaram aceitando os empregos que ninguém queria aceitar, porque era o que restava para elas. E se elas quisessem sobreviver, era isso ou era criminalidade. O Silvio Almeida ele acaba trazendo essa questão do racismo de uma maneira muito abrangente no livro dele, porque ele fala que o racismo não é uma anormalidade, não é uma patologia como muito se tem dito, principalmente nos dias atuais, mas mas o racismo é sim uma forma de racionalidade, porque o indivíduo racista, ele racionaliza que ele de fato é uma pessoa superior àquele outro grupo de pessoas que diferem dele a partir da cor da pele e de seu fenótipo, e ele propõe ações que facilitem essa manutenção dentro da sociedade. E ele também vai falando como que o racismo ele possui uma teoria que o sustente. Então não basta um grupo de pessoas se achar superior ao outro grupo de pessoas em detrimento da sua pele. É importante que as instituições que regem a sociedade mantenham esse mesmo pensamento. Então a escola, as universidades, os debates intelectuais, tudo isso são formas de manutenção do racismo. Então hoje a Lei 10.639 de 2010 e a Lei 11.645 de 2008 propõem que as escolas discutam a história e a cultura afro-brasileiras e indígenas em seu currículo escolar. Mas eu, como docente, como uma pessoa que está constantemente no campo educacional, posso te assegurar para vocês que a gente não vê isso sendo cumprido de fato. A história da cultura indígena só é tratado no dia do índio, que hoje em dia nós chamamos de Dia dos Povos Originários, né? A história e cultura afro-brasileira só é tratado na escola no 20 de novembro, no mês de novembro, quando a escola de fato tenta ali inserir em seu currículo escolar essa discussão, só que de uma maneira muito vaga, muito subjetiva. Não tem de fato uma intenção da escola promover um debate antirracista, promover um debate de valorização das culturas negras. É sempre tratado com muita superficialidade. Eu escrevi um artigo no mês passado, eu acho, que falava justamente sobre isso, sobre como essas relações elas não são implantadas pela escola, como a escola ela negligencia e por vezes foge do debate antirracista, foge do debate de inclusão dentro da sala de aula, porque ela não está preparada e porque ela não tem interesse que nada mude. Querem que de fato continue do jeito que está, porque é mais fácil. É mais fácil do que você ir fazer um curso de formação continuada, de você tentar trazer o máximo possível da cultura afro-brasileira para dentro da sala de aula, para dentro da escola. Recentemente, a Bárbara Carini, que ela é fundadora
do primeiro instituto, não, da primeira escola afro-brasileira, ela recebeu vários hates, porque essa escola fica aqui em Salvador e ela abriu agora uma filial no Rio de Janeiro, e muitas pessoas estavam questionando ela, e se eu fizesse uma escola só para brancos? Só que assim, a Escola Maria Filipa, para qualquer pessoa que queira entender um pouco mais, vocês podem seguir o perfil dela no Instagram, é uma intelectual diferentona. A Escola Maria Filipa, primeiro que não tem só pessoas negras trabalhando lá, não aceita somente pessoas negras em seu quadro estudantil. A Escola Maria Filipa é uma escola que abrange e valoriza a cultura indígena e de maneira geral, toda a história decolonial. Então é uma escola que dentro da sua grade de feriados, de comemorações, ela traz tanto os feriados que são importantes para os indígenas, tanto os que são importantes para os povos afro-brasileiros, mas também ela mantém aqueles feriados que são que já estão inseridos na nossa sociedade por causa do cristianismo, como a Páscoa, o Natal. Tudo isso faz parte do calendário escolar dela também, porque ela entende que aquelas pessoas, elas não estão dentro de uma bolha, elas estão no mundo, e que mesmo que a escola optasse por não comemorar, elas ainda assim veriam isso sendo comemorado fora. Então eu acho muito importante toda a metodologia que ela traz para a escola dela, todos os princípios, os conceitos, e depois eu vou fazer um vídeo também sobre esse livro sobre o livro que eu li dela, que é Como se tornar um educador antirracista, que também é muito bom e que vai explicar com mais detalhes como funciona a escola e um pouco da visão dela sobre a escola sobre a necessidade de existir uma escola afro-brasileira num país que tem a cidade, o estado, né, que no caso seria a Bahia, com a maior população negra fora da África. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixarem um like, se inscreverem no canal também, mandarem para os amigos de vocês, compartilharem o vídeo, deixarem um comentário bem legal se vocês quiserem mais vídeos como esse, se vocês têm dicas de mais livros, e se vocês quiserem que eu mande esse livro, tem em PDF, se vocês quiserem, vocês podem deixar o e-mail aqui, que eu posso compartilhar também com vocês. Um beijo cheio de carinho e até o próximo vídeo.